Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leffer e eu tô aqui para mais um vídeo no meu canal. Esses dias eu tenho andado sem muita coisa para fazer, então eu decidi fazer um treino diferente, um treino que eu nunca tinha feito antes. A desconstrução é quando você pega uma figura e desmonta ela em blocos e formas geométricas para você meio que entender como é que aquelas formas funcionam. E sério, é uma técnica muito boa para quem tá aprendendo a desenhar ou que tá começando agora. E que eu por acaso já deveria ter feito, mas nunca fiz. Outra coisa que eu também nunca fiz foi ver Chainsaw Man. Um anime que eu nunca vi, não sabia que existia, até ver um monte de gente pedindo por pica. Agora junta duas coisas que eu nunca fiz na vida e vê o que sai. Provavelmente não vai ser nada de bom. E depois de decidir a forma e a pose mais ou menos, eu comecei a fazer o esboço base. Essa parte foi bem mais complicada porque eu não sabia as proporções do personagem e também era ruim ficar toda hora mudando de página para poder ver a referência que eu tava usando. E dica, para você que usa o Ibis Painting, eu só descobri depois de um ano que esse negócio tem uma janela de referência. Nessa parte eu comecei a fazer a roupa e ajeitar as proporções certas dele. E uma coisa que me incomodou muito foi essa mão, porque metade dela fica para um lado e metade para o outro. E isso me confundiu muito na hora. Eu não sei porquê. A line art também foi bem de boa e não teve muito problema. A única coisa que mais dificultou mesmo foi os tons de escuro que eu não sabia bem direito como é que eu fazia. Mas na arte eu dei um jeito e eu arrumei isso na cor. Com a line art pronta, eu comecei a pintura. Eu comecei primeiro criando uma camada para poder servir de máscara para as outras. E eu comecei fazendo as cores bases e depois eu coloquei os detalhes, as cores extras, os tons, acertando tudo direito. Com as cores bases já prontas, comecei a fazer os efeitos. Primeiro eu fiz no fundo, depois eu decidi fazer no personagem. Eu decidi começar pelo efeito de sombra nas dobras do tecido, porque tecido é uma coisa que eu ainda não sei fazer muito direito, então eu decidi começar por isso. Com a sombra do tecido já pronta, eu decidi então começar a fazer a parte da luz direta na cabeça dele. E eu não sei se isso é uma cabeça, eu realmente tenho que assistir o anime porque eu não sei nada. Eu não sei nem porque eu peguei esse personagem pra fazer. Depois disso eu comecei a fazer o detalhe do suco de tomate. YouTube não me desmonetiza, por favor, eu não tenho nem monetização ainda. E terminar alguns detalhes que ficaram faltando. E esse foi o resultado final. Confesso que eu não gostei muito, mas também eu nunca vi o anime, então foi o máximo que deu pra fazer.
No outro dia eu peguei algumas fotos do Pinterest e comecei mais um treino de desconstrução, só que dessa vez usando pessoas de verdade. Eu percebi que a anatomia em anime é um pouco quebrada e é um pouco mais difícil de você desconstruir uma coisa com proporções certas. Então eu decidi pegar pessoas de verdade dessa vez. E de corpo inteiro também, né? Logo de cara eu já tinha percebido que era bem mais fácil fazer com o corpo completo do que só uma parte do corpo. Então percebi que meu primeiro treino não tinha valido de nada, porque eu peguei proporções um pouquinho exageradas demais. Nessa parte eu já tava fazendo o esboço do personagem e eu não sabia que personagem eu ia fazer, então eu meio que na hora fiz um personagem super aleatório que veio na cabeça e foi isso mesmo. Para esse outro desenho eu tinha decidido que eu ia fazer uma coisa mais espacial, mais astronauta e essas coisas. Porque eu gostei da ideia de um lugar sem gravidade para poder fazer umas poses muito loucas. Mas no final eu acabei fazendo uma pose bem simplona mesmo que você vê em qualquer quadrinho de super-herói. Nessa parte eu tinha decidido fazer a cara da personagem. Eu sei, tá horrível, vou mudar depois no mais pra frente. E eu também decidi testar alguns pincéis novos que eu tinha baixado, mas no final não acabei usando nenhum e só continuei para fazer os detalhes da roupa e o background. As referências para as roupas eu peguei de uma pasta de uma amiga minha que tem muita roupa louca e eu só escureci as roupas porque as roupas de lá eram muito claras. Com o esboço já quase pronto, eu comecei a pensar o que eu ia fazer para cenário. Depois de um bom tempo vendo foto de estrela, galáxia, esse montaréu de coisa, eu optei por fazer um sistema solar com o fundo de uma nebulosa olho de gato. Eu vou ver se eu acho a imagem que eu usei de referência e vou deixar aí no fundo para vocês verem. Para os planetas eu ia fazer uma coisa mais chapada, como se só tivesse uma estampa de continente ali. Mas me veio a ideia de fazer como se fosse um pouquinho mais levantado, um relevo ali mais ou menos. E ficou muito bom no final. Eu achei que eu gostei e eu me diverti bem mais fazendo essa arte do que a primeira. Depois disso eu escureci a opacidade de tudo e comecei a fazer line art. E não tem segredo, o line art é quase um tracing da sua própria arte. Também aproveitei para corrigir aquela outra mão ali no fundo que ficou mais encolhidinha e feia e como a mão não deveria ser. Além também de ajeitar o rosto do personagem, porque antes estava parecendo um personagem de filme de terror. Com tudo já pronto, eu comecei a pintura. Eu fiz uma camada de cor base para tudo, que no final foi azul, né? Porque o universo azul escuro remete ao universo. E eu comecei a fazer as nebulosas e as estrelas. Não tem segredo, né? Estrela tem um pincel literalmente que pinta uma estrela no meio do quadro. Os planetas e as luas dos planetas eu fiquei meio em dúvida em que cor eu ia fazer. Mas então decidi que eu ia fazer cada um em uma cor e as luazinhas também. Para as crostas, os relevos que eu fiz, eu decidi pintar num tom mais claro ou mais escuro dependendo da cor do planeta. Nesse ponto eu comecei a pintar ela e as roupas e depois eu decidi fazer o efeito, porque o efeito que eu tentei fazer ali não ficou muito bom, aí depois eu apaguei e fiz de novo. A parte do cabelo eu decidi fazer várias linhas simulando como se fossem fios, mas no fim eu não consegui fazer bem direito, mas eu gostei do resultado. Depois com tudo já pronto foi só salvar. Eu gostei bem mais dessa arte do que eu fiz do que a da primeira.
Porque a primeira, sinceramente, eu treinei tudo errado, não sabia do personagem e foi só um desastre. A segunda eu gostei bem mais porque foi mais um treino de imaginação, um treino de cenário e também um pouco de roupa e essas coisas. Essas foram as duas artes que eu fiz nesse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha para mais e até a próxima.